morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Nossa, o teu amor não falha. Tomou meu lugar, levou a minha cruz. Teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, hoje livre sou. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Irmãos, que louvor gostoso, né? Que louvor abençoado. Vamos cantar mais uma vez esse louvor, pastor Elis? Vamos. Agora eu vou ficar aqui na frente atrapalhando um pouco com vocês, viu? Louvado seja Deus. Que essa maravilhosa graça possa alcançar o teu coração nessa noite. Você que enfrentou o frio, né? Você que teve essa disposição de estar conosco aqui, presencialmente aqui na IBAL, mas você também que nos acompanha aí na sua casa, você que nos acompanha pelas redes sociais, que o Espírito Santo de Deus, que essa maravilhosa graça que nós vamos mais uma vez cantar, possa alcançar o teu coração nessa noite. Possamos juntos celebrar o nosso Deus, bendizer esse Deus, Deus de graça, Deus de compaixão, Deus de amor, maravilhosa graça. Vamos cantar de novo? Aleluia! Santo é o teu nome, Senhor. Aleluia. O teu poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso. O Rei da glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz, deixa maravilhado. O Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça. Louvado seja o nome do Senhor. Não falha. Tomou o meu lugar, levou a minha cruz. Teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, o teu amigo sou. Aleluia. Louvado seja Deus. O Rei da glória, o poderoso Deus. Justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão. O Rei da glória, o poderoso Deus. Tua graça, o teu amor não falha. Tomou o meu lugar, levou a minha cruz. Teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, livre sou. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Não falha. Como
a maravilhosa graça alcançou as nossas vidas. Por isso nós estamos aqui nessa noite, celebrando ao Senhor, bendizendo ao Senhor, glorificando ao Senhor. Eu quero te convidar a se colocar de pé nessa hora. Nós vamos orar, vamos agradecer ao Senhor pelo privilégio que nós temos de juntos como igreja celebrarmos ao nome do Senhor, para que você também aí na sua casa possa fechar agora os seus olhos, exaltando ao Senhor, buscando a face do Deus Todo-Poderoso, celebrando essa graça maravilhosa, superabundante do Senhor sobre as nossas vidas. Deus de amor, em nome de Jesus, te exaltamos, Pai, te glorificamos, nos alegramos, Senhor, por esta maravilhosa graça do Senhor Jesus, graça superabundante que tem sido derramada sobre as nossas vidas. Recebe, ó Deus, toda expressão de amor, toda expressão de adoração. Recebe, Senhor, em nome de Jesus, este culto como expressão de louvor, de adoração a Ti. Vem de encontro, ó Deus, às nossas vidas nesta noite. Visita cada coração. Senhor, visita a Selene lá na casa dela, o Reinaldo. Ó Deus, visita os seus corações, Senhor. Realiza o teu milagre na vida dos teus servos, renovando as suas forças. Ó Deus, curando o que tem que ser curado. Visita, Senhor Deus, a Anunciada, que está lá em Maceió. Ó Deus, guarda a tua serva nessa viagem, que ela seja bem sucedida, Senhor, e tenha momentos agradáveis com seus familiares, mas que retorne em paz para o nosso meio. Visita a Margarida, Senhor, que está em casa, entristecida, depressiva, angustiada. Ó Deus, fala ao seu coração, derramando da tua graça, graça transbordante, graça que nos liberta, que nos transforma, que nos faz nascer de novo. Pai, em nome de Jesus, visita cada membro da nossa igreja, cada participante dessa igreja, vai de encontro aos seus corações. Visita também aqueles que nos assistem, Pai, pelas redes sociais. Sabemos que hoje temos alcance maior, sabemos que tem famílias sendo alcançadas pela tua palavra, ó Deus, pela tua presença, que cada vida que nessa noite está conosco, ó Deus, ou que terá o privilégio de ser alcançado por este culto, por esta programação, seja edificada, seja fortalecida, seja abençoada pelo Senhor. Recebe o nosso culto como expressão de amor a Ti, como oferta suave. Ó Deus, em nome de Jesus, perdoa as nossas falhas, santifica as nossas vidas, dá-nos o privilégio de exaltar e glorificar ao Teu santo e eterno nome. Fica conosco, ó Deus, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Meus amados, eu quero ler com vocês um texto breve da palavra do Senhor, nessa introdução, que se encontra na carta aos Hebreus, no capítulo 4, e nós leremos os versículos de número 12 e 13, e eu quero convidar você que está aqui conosco nessa noite, para que todos possamos ler a uma só voz esse texto. Vamos ler todos juntos? Diz assim a palavra do Senhor: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Toda a palavra é viva e eficaz, e é mais cortante que a espada de 2 gumes. Nessa noite, irmãos, nós vamos enfatizar toda a nossa programação. Teremos logo mais a ceia do Senhor, onde estaremos distribuindo os elementos e participando desse momento solene que é o momento de ceia. Mas esse culto é um culto que nós estamos dedicando ao Senhor, enfatizando a importância, o valor, a autoridade, a eficiência da palavra de Deus, como sendo a nossa única regra de fé e de prática. Somos cristãos batistas e enfatizamos a importância da palavra de Deus, essa palavra que é suficiente, inerrante, perfeita, essa palavra que não é apenas atual, mas é eterna. Que essa palavra encontre espaço no teu coração, na tua vida, e que ela faça diferença em todos os teus passos, em cada decisão, porque a palavra de Deus não muda. Nós servimos a um Deus que é, que era e que será. A sua palavra também não muda, ela permanece. É sobre isso que nós vamos falar nessa noite.
Por isso eu quero te convidar, você que está nos assistindo, você que está nos prestigiando com a sua presença, compartilhe esse culto. Muitas vezes, irmão, nós compartilhamos tanta coisa que não vale a pena na internet, né? Mas nós temos agora a oportunidade de compartilhar da palavra de Deus. Então você que tem alguém que precisa ouvir da palavra de Deus, compartilhe lá pelas redes sociais, lá pelo Facebook, o link da nossa programação. Faça isso, seja um mensageiro do Evangelho, seja um participante do ministério do Senhor, né? Apenas com um toque, apenas com um clique você pode participar desse momento, sendo instrumento de Deus na vida de outras pessoas. Amém? Nós vamos dar continuidade ao nosso culto. A equipe de louvor vai nos elevar em adoração, esse louvor gostoso e abençoado. E logo mais teremos a celebração da ceia do Senhor. Que Deus assim te abençoe e fale ao teu coração. Abra o teu coração. Que o teu coração seja nesta noite terra fértil para ouvir e para receber a semente do Evangelho. Amém? Louvado seja Deus. Está com os irmãos. Pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, só a minha. Tudo pode passar, vou clamar, pois tudo vem de ti, tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Encontro meu refúgio.
eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Eis-me aqui. Tua presença nessa noite, Senhor. Jesus, eis-me aqui. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus.
tem sido tão, tão bom pra mim. Nós queremos, como igreja, celebrar ao Senhor também com os nossos dízimos, as nossas ofertas. Atrás da câmera um gasofilácio, um lugar onde você que veio preparado pode glorificar ao Senhor também com seus dízimos, com aquilo que Deus tem colocado nas suas vidas. Então, nós queremos neste momento, enquanto dura este hino, enquanto nós louvamos ao Senhor com ele, então você pode trazer a sua oferta, pode louvar ao Senhor dessa forma também.
cativo sem fim, porque nele ela me resgatou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Amém. Bendito Deus, louvamos o teu nome. Louvamos-te porque sabemos que o Senhor recebe o louvor que é feito, que vem, que nasce no mais íntimo do coração, no mais íntimo de nós mesmos. Recebe nosso louvor, nossa adoração, recebe este culto. Pai, coloca os nossos corações nas tuas mãos neste momento, de forma que possamos, Pai, ser alcançados pela tua palavra. Que ela venha impactar os nossos corações e mudar, nos dar um novo rumo e nos apontando sempre a direção do céu. Pai, queremos ouvir a tua voz neste momento, queremos, Pai, clamar a ti também que o pastor Saulo neste momento seja usado como boca de Deus neste lugar. Seja aqui declarado, aquele que declare profeticamente a tua palavra e que venha realmente a mudar o nosso ser, a nos tocar profundamente. É o que nós te pedimos e rogamos, crendo no teu poder. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, meus amados. Eu vou tomar emprestado aqui esse púlpito. Vamos trazê-lo aqui para o meio, para que nós possamos, juntamente com os nossos irmãos nessa noite, celebrarmos a ceia do Senhor. Este memorial que nós celebramos mensalmente, né? Mais alguém ainda não recebeu aqui do pessoal da equipe? Pastor Emerson, muito bem. Nós precisamos de mais um elemento aqui à frente. Eu vou pedir que o Valdeci traga aqui para... Não, Valdeci, não precisa, querido, já foi suficiente. Quero convidá-los nessa noite para a nossa reflexão em relação à ceia do Senhor, fazer a leitura do texto que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 11, texto muito conhecido, que diz assim, 1 Coríntios, capítulo 11, nós leremos do 23 ao 28. 1 Coríntios 11, de 23 a 28. Vamos ler todos aqui na postagem, para que possamos ler na mesma tradução. Diz assim a palavra do Senhor: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu-o e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. E da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto,
todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Vou fazer diferente hoje, eu vou começar a breve reflexão de trás para frente. O texto que nós lemos agora no final diz: examine-se o homem a si mesmo. Momento de ser, irmãos, esse momento que nós costumamos, de maneira muito calorosa, com muita alegria, com muita satisfação, celebrar sempre aos primeiros domingos de cada mês, aqui na Igreja Batista. Nós fazemos com muita contrição, com muita responsabilidade, levando em consideração as nossas vidas, o nosso comportamento, as nossas fraquezas, os pecados que tão de perto nos assediam. A palavra do Senhor nessa noite nos convida a um autoexame. Enquanto nós estaremos discorrendo e falando algumas palavras relacionadas à importância e à seriedade da ceia do Senhor para as nossas vidas como igreja, eu quero te convidar. Comece a olhar para dentro do teu coração. Comece a examinar a tua vida. Comece a se colocar diante do Senhor, a confessar os teus pecados, a confessar as tuas falhas, a reconhecer diante do Senhor aonde você precisa mudar. Mas não perca a oportunidade de participar desta mesa, deste memorial que nos traz à memória o sacrifício que foi feito na cruz do Calvário, que nos traz à memória o preço que foi pago pelo Senhor Jesus. Foi preço de sangue, o seu sangue, foi a sua carne que foi partida. E aqui nós temos dois elementos: o pão, que simboliza e representa o corpo do Senhor Jesus, e o cálice, que conforme nós lemos é o cálice que representa a nova aliança no sangue de Jesus. E aquele corpo foi partido, aquele corpo foi entregue, aquele corpo foi levantado no madeiro e de braços abertos entregou a sua vida por amor a mim e a você. O seu sangue foi vertido naquela cruz, pagando assim o preço dos nossos pecados. Por isso nós temos esse hábito. Nós desenvolvemos no decorrer da história da igreja o hábito de celebrar com alegria e satisfação a ceia do Senhor. É um memorial. Esses elementos não são mágicos. Esses elementos não são elementos sobrenaturais. O pão continua sendo pão. O suco de uva continua sendo suco de uva. Mas neste momento eles têm um simbolismo, uma representatividade sobrenatural, porque nos traz à memória o corpo do Senhor Jesus, o cordeiro que foi levado mudo ao tosquiador, que entregou a sua vida e verteu o seu sangue por amor a mim e a você. Portanto, conforme nós lemos aqui no versículo de número 23 do capítulo 11 de 1 Coríntios: pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, depois de ter dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Nós vamos agora dar graças ao Senhor. Eu vou pedir a nossa irmã Rosalina que nos eleve a Deus em oração, agradecendo ao Senhor por esse momento singular, esse momento maravilhoso, onde nós participamos da mesa do Senhor. Querido Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por este momento, meu Deus. Muito obrigada, meu Deus e meu Pai. Perdoa, Deus, os nossos pecados, Senhor. Nos faz, ó Deus, digno, Pai, de participar do teu corpo, Senhor. Amém. Pai querido e amado, graças te damos, Senhor. Que nós possamos morrer, ó Deus, para que o Senhor possa viver em nós. Amém. Muito obrigada, meu Deus, pela cruz, ó Pai. Obrigada, Senhor, por ter morrido em nosso lugar, Senhor. Obrigada, meu Senhor e meu Deus. Muito obrigada. Pai, te agradecemos e exaltamos a Jesus Cristo, nosso Senhor, Amém, nosso Salvador. Aleluia. Obrigada. Santo Deus. Amém, Jesus. Amém, Amém. Jesus.
memória do Senhor Jesus, comamos todos. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendita seu sangue que por nós pecadores verteu. Salvo do mal estamos, por tua graça e teu favor. Nos diz assim: do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Conforme eu já mencionei, a ceia do Senhor para nós batistas é um memorial. É o momento onde nós trazemos à memória a razão da nossa existência, a razão da nossa salvação. O sacrifício do Senhor Jesus. Esse mesmo Jesus que foi levado, conforme eu mesmo já falei, como ovelha, sem reclamar. E quantas vezes nós reclamamos, né, irmãos? As adversidades que se levantam contra as nossas vidas, por menores que sejam, já são motivos para reclamação. Mas o Senhor Jesus não reclamou. Ele verteu o seu sangue por mim e por você, pecador. Que possamos, em nome do Senhor Jesus, exaltar e glorificar o seu nome participando desse momento. Abra agora o seu cálice e participe, celebrando ao Senhor dessa nova aliança que nos foi conferida, que nos foi anunciada, que nos foi promulgada pelo sangue de Jesus. Participamos todos. Confessarmos e seguirmos na tua luz. Tu não somente perdoas, purifica também, ó Jesus. Lava de todo pecado, que maravilha esse amor, pois que mais algo quer ver.
louvamos, Senhor, por esse momento abençoado. Ó Deus, esse momento no qual exaltamos ao Senhor, trazendo à memória, ó Deus, o preço que foi pago na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, pois não somos merecedores, mas ainda assim o teu amor nos alcançou. Fala a cada coração, a cada vida que nesse momento participou juntamente conosco, tanto aqui presencialmente quanto nos seus lares, visitando a cada coração, trazendo alento, paz e esperança. Tudo isso nós te pedimos confiados no teu amor, porque o Senhor nos fez mais alvos que a neve. Assim te oramos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Nós vamos dar continuidade ao nosso culto nessa noite, nesse momento trazendo a mensagem do Senhor Jesus para os nossos corações. Essa mensagem que é viva, essa mensagem que faz a diferença. Espero que nessa noite você seja impactado pela palavra de Deus e que a tua fé seja fundamentada, seja fortalecida, a tua fé seja firmada naquele que é a rocha, naquele que é a pedra de esquina, naquele que é a pedra angular, o Senhor Jesus. Amém? Nós louvamos a Deus por mais uma oportunidade de estarmos reunidos, celebrando, bendizendo, glorificando ao nosso Deus. E nesse momento nos dirigimos para esse momento tão especial, tão importante, esse momento que é o momento da ministração da palavra de Deus. O desejo no meu coração nessa noite é que você, onde estiver nos acompanhando pelas redes sociais, você também que está aqui nesta noite, possa ser impactado pela palavra, possa ter a tua fé renovada, possa ter a tua esperança fortalecida, possa compreender que nós não estamos sós. Continuamos firmes no propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, de crescimento, de edificação, de fortalecimento da nossa fé. Amém? Quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias em Isaías, no capítulo 40, e nós leremos dos versículos de 6 a 8. Isaías 40, de 6 a 8. Já foi postado aqui, eu quero ler com os irmãos a mesma leitura da postagem para que possamos refletir com base na mesma tradução das Escrituras Sagradas. A palavra diz assim: uma voz ordena, clame. E eu pergunto, o que clamarei? Que toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como as flores do campo. A relva murcha e cai a sua flor, quando o vento do Senhor sopra sobre eles. O povo não passa de relva. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Vamos ler esse versículo final todos juntos? Diz assim: a relva murcha e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. É sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite. Talvez essa não seja aquela mensagem expositiva, né, que nós estamos acostumados a ouvir, né, como bons batistas, né, gostamos muito de mensagens expositivas, muito mais do que as temáticas. Mas eu quero te dizer que essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração hoje, ela talvez não seja uma mensagem expositiva, mas uma mensagem bíblica. Uma mensagem que vem da palavra de Deus. É uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança. E conforme nós acabamos de ler, o texto diz que a relva murcha, as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. E o tema dessa mensagem nessa noite é exatamente esse: a palavra do Senhor permanece para sempre. Talvez a minha palavra, a sua palavra, em determinado momento ela pode mudar. Talvez a palavra de cada um de nós pode alterar. A gente pode mudar de opinião tantas e tantas vezes. Mas a palavra do Senhor, meus irmãos, ela não muda. Ela permanece para sempre. Felizmente, no decorrer dessa semana, nós vivemos no meio batista um período assim, de grande turbulação, de grande turbulência, de grande efervescência, de muitos pensamentos, de muitas reflexões, de muitas discussões teológicas, bíblicas, de interpretação em relação ao peso e à autoridade que a palavra de Deus tem sobre as nossas vidas. Não tenho nenhuma intenção de refutar ou de questionar nenhum pregador ou nenhum pensador, mas tenho a obrigação como pastor da Igreja Batista no Alto da Lapa.
trazer alimento espiritual da parte de Deus para vocês. Para vocês que nos assistem, para vocês que nos acompanham, para vocês que estão se alimentando da palavra de Deus e caminhando conosco. A minha responsabilidade como pastor é alimentar as minhas ovelhas. As ovelhas que o Senhor tem colocado aqui dentro desse aprisco. Por isso, nós estamos nessa noite sem nenhuma intenção de querer denegrir ou desmerecer nenhum pregador, até porque entendo que como pregadores do Evangelho devemos ter amor, né, respeito uns pelos outros, mas acima de tudo, respeito pela palavra. Então eu quero nessa noite conversar um pouco com vocês sobre isso, sobre a importância da palavra de Deus, sobre o lugar que a palavra de Deus deve ocupar nas nossas vidas, mas para isso, irmãos, se torna um pouco mais difícil falar sobre a palavra, porque a Bíblia é a mesma. A Bíblia é a mesma. A mesma Bíblia que está na igreja pentecostal, está na igreja tradicional, na igreja conservadora, na igreja liberal. O grande dilema que nós encontramos chama-se a hermenêutica que determinados pregadores têm em relação à palavra. E quando nós falamos de hermenêutica, né, é importante ressaltar o que é hermenêutica. Hermenêutica, irmãos, é a matéria ou a ciência que é responsável pela interpretação dos textos bíblicos. A depender do tipo de hermenêutica, uma igreja vai enfatizar o ser ou ter antes do ser. É com base em determinadas hermenêuticas que as pessoas desenvolvem teologias, como, por exemplo, a teologia da prosperidade, que enfatiza o ter ao invés do ser. Que enfatiza o fato de que só é abençoado aquele que recebe bênçãos materiais ou curas milagrosas. Não é essa hermenêutica que nós desenvolvemos aqui. É com base em determinadas hermenêuticas que algumas igrejas levam a Bíblia ao pé da letra e fazem acepção de dias e dias, de alimentos e alimentos. Não é essa interpretação literal que nós desenvolvemos aqui. Nós buscamos uma interpretação hermenêutica que tem como base a contextualização da Bíblia Sagrada para os nossos dias. Lembrando que contextualizar é trazer uma verdade que um dia foi dita em determinado momento, em determinado período da história, compreender aquela verdade que ali foi trazida para aquela comunidade e construir uma ponte com aquela mesma verdade para os nossos dias, trazendo essa contextualização de forma compreensível, com termos, com cultura, com entendimento. Esse é o desafio do pregador. Diante disso, irmãos, fica muito claro que pregar o Evangelho não é uma coisa fácil. Infelizmente, por causa de algumas teologias ou de algumas hermenêuticas confusas, nós temos ouvido muitas heresias. Nós temos ouvido muitas pessoas pregando o Evangelho que não é o Evangelho genuíno e verdadeiro, o Evangelho da graça. Por causa de determinadas teologias ou interpretações hermenêuticas, existem igrejas que enfatizam a questão do esforço sobre-humano para alcançar méritos. Nós pregamos um Evangelho que diz que somos salvos pela graça, mediante a fé. Não é por mérito pessoal meu ou seu, nós não merecemos nada mais do que a perdição eterna. A Bíblia nos diz que somos salvos pela graça, conforme cantamos logo no começo do culto. Mas para que possamos desenvolver o estudo bíblico, nós precisamos de preparo. O estudo bíblico requer preparo, requer dedicação, requer esforço, requer iluminação do Espírito Santo, para que possamos compreender a palavra. E dentro dessa famosa hermenêutica na qual nós nos referimos, existem outras matérias que se desenvolvem, que trabalham junto com essa hermenêutica. Uma delas por exemplo, a exegese, que tem como finalidade, como propósito, buscar a tradução literal daquele texto, do texto das Escrituras Sagradas, compreendendo a veracidade daquele texto, para que nós possamos, de fato, compreender o que aquele texto queria dizer para aquela comunidade, naquele contexto cultural, social ou político. E aquela verdade não pode ser diferente para os nossos dias. Sabe por quê? Porque a verdade do Senhor é absoluta. Precisamos levar em consideração a cultura? Sim. Precisamos levar em consideração os conceitos sociais? Sim.
mas a palavra do Senhor, ela é imutável. Os valores que nós encontramos na Bíblia são sagrados, porque a Bíblia é a palavra de Deus. E conforme nós lemos, ela permanece para sempre. Então não muda, a palavra de Deus não muda. Então, diante disso, temos a exegese, que tem essa responsabilidade de buscar o texto, de compreender a essência do texto, para que seja aplicado em nossos dias. E juntamente com essa exegese vai ter a hermenêutica, que é a ponte que vai fazer o contexto social para os nossos dias, para que possamos compreender aquela verdade que um dia foi dita e foi promulgada pelo Senhor, de maneira transparente em nossos dias. Juntamente com essas duas matérias também temos a homilética, que é a arte de preparar sermões, palestras, estudos, e tornar essa mensagem compreensível, tornar essa mensagem palatável aos ouvidos e ao entendimento das pessoas que nos ouvem. Juntamente com tudo isso ainda tem a retórica, que é quando você traz o público para perto de si através da indagação e do questionamento, levando as pessoas a refletirem, a pensarem em relação a determinados temas. Percebam que de fato não é fácil. Não é fácil se preparar para trazer uma mensagem com um conteúdo verdadeiro, um conteúdo que é fiel às suas origens, fiel à palavra de Deus. Mas, meus amados, vocês de repente estão me perguntando por que tudo isso é importante? Por que essas matérias são tão importantes e por que eu estou enfatizando o fato de que o estudo bíblico, uma mensagem, uma pregação, ela deve ser desenvolvida levando em consideração todos esses critérios e todas essas técnicas para que essa palavra chegue até você de maneira compreensível. Meus amados, isso é necessário porque nós vivemos num mundo globalizado. Vivemos num mundo onde existem muitas vozes. E infelizmente, ou quem sabe felizmente, nós temos facilidade de ouvirmos tantos e tantos pregadores que se levantam no nosso meio. Hoje, com o simples toque do celular ou do seu mouse, pela velocidade da fibra, né, que é movida pela luz, você tem acesso a pregadores de tantas e tantas linhas de raciocínio, conforme algumas eu até já mencionei aqui, mas muitas outras. Teólogos liberais, teólogos ortodoxos, teólogos das mais diversas linhas, com as mais diversas interpretações. Então, por que, meus queridos, nós estamos aqui enfatizando a importância de buscar um estudo conciso e aprofundado da palavra de Deus? Porque vocês são ovelhas. E as ovelhas precisam se alimentar de um alimento genuíno. Ovelha não pode comer qualquer coisa. Ovelha não pode ouvir qualquer voz. A ovelha precisa ouvir a voz do seu pastor. A ovelha precisa ser alimentada pelo seu pastor. Cuidado com os pseudos intelectuais que existem hoje nas redes sociais. Cuidado com aquilo que vocês ouvem. Porque talvez ao invés de ser alimento que vai abençoar a tua vida, pode ser um alimento nocivo e pode matar a tua fé. Pode enfraquecer a tua caminhada. Como pastor, meus queridos, eu tenho essa responsabilidade de trazer para vocês um alerta. Acendam a luz de alerta nos seus corações, para que a verdadeira mensagem do Evangelho chegue até cada um de nós de maneira tal que possamos viver de maneira agradável aos olhos do Senhor. Sim, a função do pastor é alimentar suas ovelhas. E é isso que eu quero fazer nessa noite com vocês. Para que vocês, em nome do Senhor Jesus, possam abrir os seus corações para ouvir a essência do Evangelho, tendo sempre como base, como parâmetro a palavra de Deus. A verdade, meus irmãos, é que se a nossa comida, se o nosso alimento, aquilo que nós nos alimentamos no nosso dia a dia, for um alimento saudável, um alimento forte, que venha sustentar a nossa vida e a nossa fé, nós não precisamos ficar de um lado para outro ouvindo todo tipo de mensagem. Sabe por quê? Porque nós teremos um crivo, nós teremos um padrão, e esse padrão é a palavra de Deus. Precisamos estudar mais a Bíblia, precisamos nos aprofundar mais no conhecimento da verdade, para que quando ventos de doutrina se levantem no nosso meio, não venham nos influenciar, nem impedir o nosso crescimento, não venham abalar a nossa fé.
para que nós não sejamos, meus amados, tomados de assalto por pregadores que com palavras polidas, com palavras sábias, com palavras intelectuais, não venham enredar o nosso coração e o nosso entendimento. Infelizmente temos visto isso frequentemente, mas que a palavra de Deus, que é viva e eficaz, possa encontrar espaço nos nossos corações, para que esses homens muitas vezes levados pelo conhecimento humano, não tentem ludibriar a tua fé, o teu entendimento, levando você a sair de uma vida devocional na presença do Senhor, que tem a palavra de Deus como base, como estrutura, para uma vida de filosofias humanas, para uma vida de filosofias vãs, que não vão te levar a nenhum lugar que traga crescimento e salvação para a tua vida. Malaquias capítulo 3, versículo 6 diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, ó vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês: o teu Deus não muda. Ele era, é e será. E se o teu Deus não muda, a palavra desse teu Deus também não muda. Ela é inerrante, ela é infalível, ela não é apenas atual. Conforme nós lemos, ela é eterna. E se você abrir lá, Apocalipse 4:8 vai dizer assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o que era, o que é e o que há de vir. Esse é o teu Deus, ele não muda, assim como a sua palavra também não muda. Não precisamos de atualização da palavra de Deus, precisamos de uma contextualização equilibrada, tendo como propósito buscar, exaltar e glorificar o nome do Senhor. Cuidado com as vozes, cuidado com os pensadores pseudo-intelectuais que surgem e se levantam de tantos e tantos lugares. Não tenho responsabilidade com os demais, tenho responsabilidade com essa casa, tenho responsabilidade com a vida de cada um dos meus irmãos. E digo, cuidado, irmãos, com aquilo que vocês têm se alimentado. Os valores morais, os valores comportamentais da palavra de Deus são eternos. Não se limitam ao ontem, não se limitam ao hoje nem ao amanhã. Eles são eternos, irmãos, porque é um Deus eterno, um Deus de valores eternos, um Deus que preza pela sua palavra, um Deus que preza pelo seu povo. Talvez a cultura em que nós vivemos, em determinados pontos, vai dizer, aceita, concorda. Mas a palavra de Deus vai dizer, muda, transforma a tua vida, muda de atitude e se converta. E essa é a responsabilidade que eu assumo como pregador do Evangelho. Isso é que cada um de nós deve assumir como ministro do Senhor aqui neste mundo. Não importa o que diz a cultura, não importa o que diz a maioria, nós dizemos, seguimos a vontade do Senhor, que nos foi revelada por meio da sua palavra. A quem nós vamos ouvir, irmãos? Aos grandes pregadores? Aos intelectuais ou pseudo-intelectuais? Não, nós vamos ouvir a palavra do nosso Deus. Essa palavra que é inerrante, essa palavra que é eficaz, essa palavra que, conforme nós lemos no começo desse culto, lá em Hebreus 4, 12 e 13, é como espada de dois gumes, que faz a separação entre o corpo, a alma e o espírito. É nessa palavra que nós cremos, porque é essa palavra que nos revela o agir transformador do nosso Deus. Mas é nesse contexto turbulento, meus amados, que eu venho a vocês nessa noite. Num contexto de efervescência no meio batista, né, de tantas vozes, de tantos clamores, mas venho com a responsabilidade de pastor, não para contestar nem para discutir, mas com a intenção de alimentar as ovelhas que o Senhor tem colocado em minhas mãos, para que continue no caminho da verdade. Tem uma fala que foi muito mencionada no decorrer dessa semana, do saudoso Billy Graham, grande pastor, evangelista. E Billy Graham diz assim: a Bíblia é mais atual que o jornal que circulará amanhã. Amém? A Bíblia é mais atual do que o jornal que circulará amanhã. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala do passado, a Bíblia fala do presente e fala do futuro. Ela é mais atual do que o jornal de daqui a um ano, porque hoje mesmo estudamos aqui na nossa igreja, né, a 7ª trombeta do Apocalipse, que aponta, já nos encaminha para o final, para a ressurreição dos mortos, já nos aponta para o propósito final de Deus em destruir os seus inimigos,
aos inimigos que se levantam contra o Senhor, a besta, o falso profeta, Satanás e seus anjos, e já nos coloca diante da glória que Ele tem preparada para nós. A Bíblia, ela não é apenas atual, ela é eterna. Mas a Bíblia, meus irmãos, ela é um compêndio de muitas coisas, ela trata de ciência. A Bíblia trata de ciência, ela não tem a responsabilidade científica de trazer todas as responsabilidades, mas é um compêndio científico. E se você abrir a sua Bíblia lá em Isaías 40, 22, você vai ler assim: Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Antes da ciência dizer que a terra era redonda, a Bíblia já dizia que a terra era redonda. A Bíblia é um compêndio científico. A Bíblia diz que o homem foi criado do pó da terra. A ciência diz que os mesmos elementos que existem no pó da terra compõem o corpo humano. Não é um compêndio científico específico, mas fala de ciência. E nós cremos na criação, nós cremos num Deus criador. Mas a Bíblia, meus amados, ela é um tratado teológico. E agora eu vou pegar pesado aqui. Olha só o que 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz, em relação à Escritura. Lembrando, irmãos, que nessa noite eu estou fazendo uma breve defesa da Escritura Sagrada, tá? Então, não estranhem, talvez, ouvirem textos que vocês já conheçam, mas são textos que reforçam a nossa fé. 1 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra de Deus é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a correção, para a educação. É palavra de Deus, irmãos, abençoa as nossas vidas, o nosso crescimento. É palavra viva, conforme diz o escritor aos Hebreus. A Bíblia trata de tudo aquilo que nós precisamos. Por isso, Billy Graham, quando olha para ela, dizia assim, ela é mais atual que o Jornal de Amanhã. Porque ela é completa, porque ela faz a diferença em nossas vidas. Salmo 119, versículo 89, reforça ainda mais o fato de que a Bíblia é eterna. Diz assim: para sempre, Senhor, está firmada a tua palavra nos céus. Para sempre está firmada, ó Senhor, a tua palavra nos céus. A Bíblia é eterna, irmãos. Mesmo depois que acabar essa história, esse romance da humanidade, tudo isso que nós temos enfrentado, a palavra de Deus permanece para sempre estará nos céus. É uma palavra muito mais do que atual, muito mais do que do ontem, do hoje, do amanhã, é do sempre. Essa palavra não muda, essa palavra não passa. Mas o que a Bíblia fala sobre o presente? Preste muita atenção nisso, queridos. O que a Bíblia fala sobre o presente? Porque do passado, ela diz, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Revela um Deus criador. Revela o relacionamento de um Deus todo-poderoso com a obra da sua criação. Fala sobre a história do Senhor Jesus quando veio naquele romance maravilhoso para resgatar aquilo que se havia perdido. Mas em relação ao hoje, o que a Bíblia diz? Abra sua Bíblia lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, e leia comigo. Diz assim, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Forte, né? Muito forte. Nos últimos dias, alguns apostatarão da fé. Cuidado! Cuidado, ovelha, com quem tem alimentado os teus ouvidos, o teu coração. Cuidado com quem tem entrado dentro da tua casa. Cuidado com o que você tem ouvido, porque a Bíblia diz que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, seguindo ensinos de demônios, ensinos enganadores. E é importante a gente ressaltar, irmãos, que o engano, ele geralmente vem travestido de verdade. São meias verdades que nos levam ao engano. Cuidado, porque uma meia verdade é uma mentira. Cuidado com pessoas que tentam, que vêm com palavras polidas e bonitas, tentando dizer que a Bíblia precisa ser atualizada. Contextualizada, nós fazemos isso aqui sempre.
Todas as nossas pregações são feitas dessa forma. Dentro de um contexto, nós trazemos uma aplicação para os nossos dias. Mas a palavra de Deus não precisa ser atualizada, porque ela é imutável, porque ela é inerrante, porque ela é eterna, porque é a palavra de um Deus justo, de um Deus poderoso, de um Deus que tem autoridade. Não aceitem, qualquer que seja o pregador de qualquer denominação que venha trazer meias verdades para tentar ganhar a sua credibilidade e abalar a tua fé. Felizmente, irmãos, a verdade que nós encontramos em nossos dias é que muitas pessoas que tiveram acesso à verdade do Evangelho e não se permitiram mudar, transformar pela verdade deste Evangelho, que é transformador, estão tentando transformar o Evangelho ao seu bel prazer, para satisfazer aos seus pecados, para satisfazer aos desejos do seu coração. Não aceitem. A Bíblia trata pecado como pecado, não importa a cultura. Infelizmente, pessoas que têm tido a sua consciência cauterizada por causa do pecado. Ah, pastor Saulo, mas qual é a abordagem bíblica da Igreja Batista no Alto da Lapa? Nós temos uma abordagem pastoral, que leva em consideração o fato de vivermos numa sociedade plural. E diante disso, irmãos, nós precisamos compreender que não estamos mais no século XIX. Lidamos com a ciência, lidamos com a tecnologia, lidamos com males atuais da sociedade. Por exemplo, o ser humano é um ser social. E quando nós olhamos para o Evangelho, nós encontramos um Jesus que nos ensina a lidar com a sociedade. Um Jesus que alimentou os pobres. Um Jesus que multiplicou os pães e os peixes. Um Jesus que curou os enfermos. Um Jesus que se importou com as minorias. Um Jesus que andava com os pecadores. Um Jesus que chegou para aquela mulher adúltera. Enquanto as pessoas queriam apedrejá-la, ela era minoria ali. E perguntou para ela, onde estão os teus acusadores? Ah, Senhor, foram embora. Qual foi a palavra que o Senhor Jesus disse para aquela mulher? Vá e não peques mais. Jesus não julgou o pecado dela, mas o Senhor a orientou para que ela largasse o seu pecado. Não podemos negociar com o pecado, irmãos. Não podemos permitir que o pecado encontre espaço dentro da nossa seara. Precisamos amar o pecador, cuidar do pecador, abrir os nossos braços como expressão de amor e de graça, conforme o Senhor Jesus fez. Mas explicar que pecado continua sendo pecado. Não precisamos atualizar a Bíblia para aceitar o pecado dentro do nosso aprisco, dentro da nossa igreja, da nossa realidade. Somos seres psicoemocionais. O ser humano ele tem as suas necessidades emocionais. Por isso nós compreendemos que em determinadas situações existem traumas, existem mágoas, existem problemas psicológicos que precisam de um profissional da área, de um psicólogo, para poder acompanhar essa pessoa. Inclusive, temos aqui uma psicóloga que tem a parceria conosco, atende pessoas aqui na nossa igreja. Entendemos a importância, mas entendemos também que existe um Espírito Santo, que é transformador, que alcança o coração, que liberta o homem de dentro para fora e que faz a obra. O fato de caminharmos e dialogarmos com a sociedade não nos faz pessoas ultrapassadas, não nos faz pessoas retrógradas. Somos seres filosóficos. Tem muita gente que não gosta de filosofia, né? Tem pessoas que têm dificuldade de lidar com a filosofia, e de fato a filosofia se torna realmente difícil. Mas eu quero te dizer que todos nós aqui lidamos com a filosofia. Porque sempre que nós desenvolvemos um conceito em relação a qualquer coisa que seja, nós estamos filosofando. Gilles de Lay diz o seguinte: a filosofia é a disciplina responsável pela criação de conceitos. Todos nós aqui criamos conceitos, todos nós aqui caminhamos, lidamos com a filosofia. Mas a nossa filosofia central é cristocêntrica. É Jesus que está no centro. A nossa base de fé, a nossa convicção é firmada no Senhor. Não o que dizem os homens, não o que dizem os filósofos, mas o que diz aquele que é o autor e o sustentador da nossa fé. Podemos lidar com todas as ciências, mas trazendo o Senhor Jesus para o centro de todas as coisas. E agora eu quero dar uma outra pincelada. Nós estamos agora nos direcionando para um período de eleições.
Somos seres políticos também. Lidamos com a política. Mas, meu querido e minha querida, se porventura você tem sido uma pessoa tão partidária, a ponto de fazer inimizades com seus parentes, com seus amigos e com as pessoas que estão ao teu redor, seja você de esquerda, seja você de direita, seja você de centro, muda de atitude. A nossa fé não está firmada em partidos políticos, a nossa fé não está firmada em homens, a nossa fé está firmada no autor da nossa vida, aquele que a Bíblia chama de leão da tribo de Judá. A política não vai resolver os problemas da humanidade, mas Jesus resolve. Então, quando você fecha as portas e cria impedimentos para que a tua vida seja um canal de bênção, para alcançar pessoas, levando-as à plenitude do Evangelho, você está indo de encontro ao Evangelho. Somos seres políticos, mas tendo sempre como convicção que o Senhor Jesus é a razão da nossa existência. Vamos lidar com a política, mas colocando o Senhor Jesus como centro. E o Senhor nos ensina a amar, nos ensina a respeitar, nos ensina a interceder por todos, inclusive por aqueles que nos governam. É isso que nós aprendemos no Evangelho. Mas nós também somos seres culturais. Eu confesso aos irmãos que eu não abro mão de uma boa feijoada. Gosto demais de uma feijoada. Nós vivemos num país, irmãos, completamente influenciado por muitas culturas. Cultura portuguesa, espanhola, japonesa aqui em nosso meio, italianos, africanos, pessoas de tantas e tantas nacionalidades, tantas e tantas culturas que influenciam na nossa formação, no nosso jeito de enxergar a vida. Mas a cultura não pode ditar as regras da nossa fé. A cultura não pode ditar as regras da nossa convivência. Não é pelo fato de vivermos num país miscigenado, com tantas raças e culturas, que nós vamos nos deixar levar ou influenciar por causa da cultura. Mas é a palavra de Deus, que nós como bons batistas afirmamos com convicção, que é a nossa regra de fé e de prática que deve influenciar as nossas vidas. Não grandes pregadores que estão tentando negociar com este mundo, tentando contornar a situação do Evangelho para que ele se torne mais palatável a tantas e tantas pessoas, tantos e tantos grupos. Não temos esse compromisso. Temos o compromisso de voltar ao Senhor a honra e a glória. E eu quero ainda ler com vocês, vou pedir que a Ana poste aqui, 1 Pedro, capítulo 1, 24 e 25. Já estou me direcionando para o final do texto, final da nossa reflexão nessa noite. O texto de 1 Pedro 1, 24 e 25 diz assim: porque toda carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Na outra tradução diz, anunciada. Tanto Isaías 40, que nós lemos no começo, quanto 1 Pedro 1, 24 e 25, nos diz a mesma coisa. A carne é como a erva. O que é que nós podemos aprender com isso? Eu aprendo com isso, meus irmãos, que a carne ela é apresentada como uma erva, porque a erva é passageira. Você passa em determinado lugar e vê um campo de flores, maravilhoso, vistoso. Daqui a uma semana você passa, aquelas flores murcharam. Aquelas flores já não existem mais. A Bíblia compara a carne, o ser humano, como a erva. É passageira, é efêmera a nossa vida. A nossa vida é breve, a nossa vida é frágil, logo passa. O texto diz, seca-se a erva e caem as flores, com o simples sopro da boca do Senhor. É o que diz lá em Isaías. Eu não quero profetizar morte na vida de ninguém. Não foi para isso que o Senhor me chamou. Não quero profetizar derrota na vida de ninguém. Mas eu quero refletir com vocês dessa realidade. A vida é passageira. A vida passa. E muitas vezes uma flor ela desabrocha como algo maravilhoso. Assim como muitas pessoas desabrocham e transparecem onde elas estão. Entretanto, a brevidade da vida vem para todos. Infelizmente, quando olhamos para a história da igreja,
nós enxergamos grandes homens, grandes nomes, que em determinados momentos da história diminuíram a autoridade das Escrituras, considerando-a retrógrada, ultrapassada, insuficiente, e em determinados momentos tentaram adaptá-la à sua cultura, aos seus valores e aos seus gostos. Esses homens, esses personagens, com o passar do tempo murcharam, eles passaram. A teologia, a hermenêutica deles faliu. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Não importa tanto barulho que tantas e tantas pessoas têm tentado fazer, eles vão passar. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa palavra que deve encontrar espaço em nossas vidas, em nossos corações. Eu quero enfatizar com vocês nessa noite que a palavra do Senhor nosso Deus é suficiente. É suficiente, conforme nós lemos lá em 1 Timóteo, é suficiente para corrigir, para educar, para fortalecer, para corrigir. É palavra de Deus, ela é inerrante, ela é infalível, e conforme eu já falei, ela não é apenas atual, ela é eterna. Guarda a palavra do Senhor no teu coração. Um dos primeiros versículos que eu ensinei para os meus filhos é aquele que diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Um outro: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Eu quero concluir dizendo a vocês que são ovelhas: cuidado com o alimento que tem entrado na tua casa. Cuidado com aquilo que vocês têm ingerido. Cuidado com as tantas e tantas vozes. Façam como fizeram os crentes da Bereia, que está lá em Atos, capítulo 17, versículo 11. Eu vou ler para vocês. Diz assim: ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras, se estas coisas eram assim. Enquanto Paulo, o grande Paulo, o homem que escreveu grande parte do Novo Testamento, estava ali anunciando para aquelas pessoas da Bereia o Evangelho. Eles estavam indo para as Escrituras, comparando-se àquilo que o grande Paulo estava trazendo, conferia com a verdade. Façam isso vocês também. Sejam como os bereanos, busquem a palavra de Deus para fortalecer a tua fé. Cuidado com as vozes, cuidado com as pregações, cuidado com os alimentos que vêm através da internet, que não tem compromisso nenhum com a palavra. Mas faça aquilo que o Senhor Jesus falou em João 5,39. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Você quer ter paz no teu coração? Você quer viver em paz com o Senhor Jesus? Permita que a palavra de Deus seja luz para o teu caminho. Permita que a palavra de Deus seja alicerce para a tua vida. Guarda a palavra do Senhor no teu coração e não negocie a palavra do Senhor com a cultura. Cuidado com as vozes, irmãos. Cuidado com o alimento que tem chegado na tua casa. Alimente-se aqui na tua casa. E se você quer conviver com a igreja, que é família, uma igreja que é bíblica, uma igreja que enfatiza a importância da palavra de Deus, uma igreja que é pastoral, porque entende a necessidade de caminhar uns com os outros, uma igreja que é apostólica, que compreende a autoridade da pregação apostólica, venha caminhar conosco, venha crescer juntamente conosco. Ouça a voz do Espírito Santo falando no teu coração. Enquanto a equipe de louvor vem aqui à frente, eu quero ainda orar com vocês. Nesse momento onde muitas vozes têm se levantado, pessoas falando de atualizar a Bíblia, de sair das linhas para as entrelinhas com palavras que não têm nexo, palavras que, infelizmente, não trazem edificação nem crescimento para as nossas vidas. Nós não negociamos a palavra. A palavra de Deus não precisa ser atualizada, porque ela é viva e é eficaz. É mais cortante do que espada de dois gumes e faz a separação entre o corpo, a alma e o espírito. Vou te convidar a se colocar de pé. Nós vamos, nesse momento, orar, pedindo ao Senhor que fale ao teu coração
e que a palavra do Senhor seja firmada, que seja base e alicerce para a tua fé. Pai de amor, em nome de Jesus, te exaltamos, te glorificamos, bendizemos ao teu nome, te louvamos, porque esta palavra, a palavra do Deus Todo-Poderoso, esta mesma palavra que foi perseguida no decorrer da história, esta palavra pela qual muitas e muitas pessoas morreram, muito sangue foi derramado, porque muitos se levantaram contra a tua palavra. Nos levantamos, ó Deus, nesta noite, para enfatizar a importância dessa palavra nas nossas vidas. Essa palavra encontra, ó Deus, nas nossas vidas e em nossos corações espaço, que ela faça diferença, que a cultura, que a sociedade, que os valores deste mundo não venham influenciar a nossa caminhada. Que como ovelhas do Senhor Jesus, que é o nosso pastor, possamos nos alimentar dos pastos verdejantes da tua palavra. Essa palavra que te revela, Deus, que é revelação do Senhor para as nossas vidas. Assim nós choramos agradecidos pela tua palavra e por tudo que ela representa em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. abençoar na presença do Senhor. Quero também te convidar a participar juntamente conosco das programações da nossa igreja. Nós temos as terças-feiras pequeno grupo, as quintas-feiras pequeno grupo, que estão funcionando por meio do aplicativo Zoom. Então, se você tem desejo de caminhar conosco, de participar dessas atividades, manda então o teu número de WhatsApp para que possamos enviar o link da nossa programação. Às sextas-feiras temos nossa reunião de oração e aos domingos, pela manhã, das 10 às 11, temos a nossa escola bíblica dominical. Desejo no meu coração que você tenha uma semana abençoada na presença do Senhor. Feche agora os teus olhos. E que o infinito amor de Deus, a graça abundante do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo seja com esta igreja e com o povo de Deus espalhado pela terra, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe. Forte abraço.